Sejam muito bem-vindas a mais uma live com convidada. Hoje conversaremos sobre exercício íntimo com a Ana do Instagram Vagina Sem Neura. Talvez você conheça, talvez não. A Ana sempre traz aí conteúdos que envolvem assoalho pélvico, fortalecimento da musculatura íntima, exercício para a região íntima. E hoje a gente vai bater um papo sobre isso e também candidíase e síndrome fúngica, que esse é o nosso foco aqui. Eu sei que muitas mulheres que estão vivendo o quadro de candidíase e de síndrome fúngica talvez nem passasse pela cabeça falar sobre exercício íntimo e pensar nesse outro pilar que precisa ser visto, né? Que faz parte do corpo, essa musculatura que muitas vezes é esquecida, só é lembrada de fato no ato sexual. Então vamos conversar sobre isso. A Ana maravilhosa vai entrar aqui comigo e pode que no decorrer aí da nossa conversa a gente vai Oi, oi, esclarecendo. Para quem oi! não Boa sabe, noite! oh, boa Jesus, vamos noite, colocar um filtrinho que Ana. essa cara aqui tá de 8 da noite. Só assim. Vamos botar filtro, eu também. Já entra aqui com filtro que falar essa hora, depois de Ah, trocentas vamos lives lá que o também. excesso de maquiagem também dá síndrome fúngica, né, Sheila? O excesso de parabeno e coisa na pele, então vamos de filtro. Inclusive, amanhã eu vou fazer live com uma dermatologista no Instagram Dermagreen e ela vai passar várias dicas, várias orientações em relação aos cosméticos, como que a gente pode evitar essa questão dos parabenos, todos os componentes que dá mais trabalho para o corpo eliminar do que ajuda, né? A gente coloca com a intenção de ajudar na beleza, mas no final das contas mais atrapalha do que Tudo ajuda. Você tá certo, bem, tudo Ana? ótimo. Louca pra papear sobre esse assunto que eu amo. Ah, vamos com tudo. Eu até falei assim, a Michelle conversou, falou assim, qual o tema da live? Eu falei assim, tem que falar com a Ana, lá com a Ana Lu, que a gente vai colocar como base a questão do exercício íntimo, porque eu sei que muitas mulheres que estão aqui acompanhando o meu conteúdo não têm informação nem de que é importante olhar para o exercício íntimo como uma coisa, claro, pensando em prazer, libido, isso é um dos pontos, mas também como uma questão preventiva e de tratamento, acredito eu também que ajude em muitos tratamentos, né, Ana? E antes da gente começar nesse papo, conte para nós, para quem não te conhece, como que você começou a falar sobre isso e por que que você tem um Instagram Para quem chamado não me Vagina Sem conhece, eu Neura? sou fisioterapeuta pélvica aqui de Porto Alegre. E eu trabalho diretamente com disfunção sexual feminina. E, incrivelmente, uma das maiores queixas que aparecem dentro assim, do consultório associado às disfunções são as candidíases ou as gardinerelas. E muitas das mulheres que fazem tratamento para candidíase de recorrência com pomada e todos os óis aí que tem, acabam depois ficando com ressecamento na região, acabam gerando atrofias, machucados, fissuras e depois acabam indo para o consultório depois de tanto passar a pomada para vir tratar essa parte ali dessa dificuldade depois de ter penetração com satisfação e com prazer. Então, claro que eu atendo também as mulheres que não têm a lubrificação, não têm o prazer, não têm o orgasmo, mas meu foco principal é mulheres com dor na relação. Então, mulheres com candidíase é a coisa que eu mais vejo sempre. Olha só, e muitas vezes essas mulheres que estão aqui acompanhando o conteúdo, elas estavam se sentindo sozinhas, achando que isso estava acontecendo só com ela. Que essa repetição, esse ciclo aí que a doença não vai embora, isso é só comigo, porque não estava em contato aí com esse conteúdo de forma online. Hoje, muitas, inclusive, perdem até essa questão da vergonha de falar sobre isso, porque isso é um problema comum, não é normal, mas é comum e a gente tem que falar sobre isso e isso precisa ser resolvido. Inclusive, Ana já passou Sim. por algumas situações, assim como eu já passei por síndrome fúngica. Ana também superou muitas coisas aí relacionadas a infecções, quadro, que acontece de forma comum aí com o sexo Exato, em feminino e com o masculino também, né, 2020 Ana? eu tive mais de 8 meses de crise de repetição. Só que o meu problema ele ia além da candidíase, no pré-menstrual, eu tinha gardnerela pós-menstrual,
que é aquela lá que daí dá aquele cheiro de peixe podre e tal. E eu tava em início de relacionamento, gente. Era pandemia, nós dois morando juntos, né? Tudo para poder namorar, se divertir o tempo todo. E daí, por exemplo, oral era uma coisa que já não rolava fazer, porque 10 dias com Cândida, mais depois uns 5 dias com Gardnerella e mais os dias da menstruação, quando tu via, sobrava, sei lá, 2, 3 dias do mês, que daí tu podia realmente poder se entregar, assim, sem medo. Ai, será que depois vai dar uma candidíase? Será que depois vai dar uma Gardnerella? Será que hoje eu vou ter relação e vai estar cheio de flocos brancos lá na região íntima, né? Então, eu passei por isso também, gurias, de ficar com medo, porra, será o que vai ser da minha relação daqui a partir da frente? Será que toda vez que eu vou me relacionar vai dar candidíase e vou ficar com alguma queixa íntima? Então, eu já passei por isso. Então, eu entendo muito essa parte de vocês. A minha sorte foi que eu sempre me tratei muito de formas naturais. Eu nunca fui daquela que se automedicou com pomada de farmácia e tal, porque grande parte das minhas pacientes que sempre acabam me procurando depois por dor na relação, por ressecamento, sempre usavam uma sequência enorme de pomadas todos os meses. E daí depois ficavam com a questão bem na genital também. Não só das queixas todas da síndrome fúngica, mas também essas queixas locais. Então, essa parte sexual, gurias, é muito importante. E eu sei que muitos de vocês acabam tendo medo, né? Ou será que eu vou ter que... Daqui a pouco meu marido vai pedir separação porque eu já não consigo mais me envolver? Tu acaba tendo medo de se envolver, de ter relação, porque tu não sabe se depois vai dar uma candidíase de novo. Então, não, com certeza não é só tu que passa por isso. Tem muita mulher que tem exatamente essa mesma queixa. E até colocar aqui candidíase é uma doença, sim, é uma doença que pode dar em mulheres, homens, crianças, não precisa necessariamente ser sexualmente ativo para Uhum. ter um quadro de candidíase. E aqui, quando eu falar síndrome fúngica, é porque esse supercrescimento de fungos que acontece no tubo digestivo, ele não gera só um desconforto na região íntima. A pessoa pode viver um quadro de síndrome fúngica e ter, por exemplo, micose na unha, micose na pele, caspa, dermatite, ficar com a língua muito esbranquiçada, que pode desenvolver uma candidíase oral, coceira no ouvido, o desconforto digestivo, então o estufamento. Então, a síndrome, ela é característica de um conjunto de sinais e sintomas. Quando a pessoa só tem o quadro vulvovaginal, então ela tem o diagnóstico ali da candidíase vulvovaginal. Se ela tem várias queixas, ela não tem apenas o problema de candidíase vulvovaginal, ela está vivendo um quadro de síndrome porque E são fora a vários sinais questão e da libido, sintomas. né, E Sheila? como Porque a vocês disposição fica tão para baixo quando a gente tá lá com todas essas candidias de repetição e tudo mais, que até a nossa disposição, gurias, daí naturalmente a libido também acaba reduzindo. Então é tudo, vira uma bola de neve, né, Sheila? viram. Sim, hoje, inclusive, pela manhã, na live de manhã, que eu estou fazendo uma sequência de lives com foco em princípios, os princípios para o fim da candidíase. E hoje eu expliquei a onda hormonal, como ela acontece no corpo, porque algumas mulheres se queixam, a candidíase vem próximo da menstruação, vem quando eu tenho relação sexual, eu não sinto libido, e muitas vezes não conhecem o funcionamento do próprio corpo, né? A fase, eu chamo de fase 1, 2 e 3, para não falar fase lútea, fase ovulatória, para não ficar confuso. Então, fase 1, 2, 3. Qual fase você tá? Nem sei que fase que eu tô, por que eu tô me sentindo assim. Então, é importante esse autoconhecimento, que inclusive vai de encontro com o exercício íntimo, que é você saber em qual fase que você está, qual o estímulo, qual é o grau de estímulo natural que os seus hormônios Uhum. estão lhe proporcionando, né? Testosterona, estrogênio e assim por diante, ou se é uma fase que você está mais reclusa. E lembrar que, assim como a Ana passou por isso, eu passei pelo quadro de síndrome fúngica, tem solução, tem Sim. cura. Então, se isso está com você vai sair desse quadro desde que você esteja aberta a receber aí o conhecimento e colocá-lo em prática, né? Não só ficar de forma passiva, porque aí não vai fazer muito sentido mesmo, né? Assim como a questão do exercício íntimo, que agora a gente pode entrar um pouco nessa parte, Ana, para muitas que estão Isso aqui que aí. desconhecem o pompoarismo. Falar exercício íntimo e Eu considero a pompoarismo é a mesma mesma coisa. coisa? Igual tu falou ali da fase lútea, da fase do ciclo menstrual 1, 2 e 3, eu prefiro colocar ali no mesmo balaio para ficar mais fácil.
Claro que tem a diferença de tu ir numa fisioterapeuta pélvica, fazer uma avaliação individualizada e ter um tratamento que vai envolver, além do exercício íntimo, laser, radiofrequência e mais um monte de coisa, né? Mas o exercício íntimo, eu gosto de chamar ele tipo de ginástica íntima, porque é um exercício que tu faz com um objetivo. Ah, eu vou fazer ali para manter a minha região íntima ativa. Claro que a gente tem protocolos mais específicos, né? Para quem quer melhor de desempenho sexual, para quem quer se preparar para um parto, para quem quer eliminar a incontinência urinária, né? Tem, obviamente, protocolos diferentes, mas aqui vamos chamar de exercício íntimo para facilitar. E o lado muito bom, que mesmo que tu vá fazer um exercício íntimo com foco, por exemplo, eu quero eliminar minha perda urinária. Ao mesmo tempo que tu está fazendo o exercício, tu tá ativando o teu clitóris, a tua uretra, a entrada do teu canal vaginal, o teu períneo e também o teu ânus. Então, ele é um exercício que vai melhorar tanto a tua parte sexual, tanto a tua parte urinária, tanto a tua parte fecal. Então, tudo trabalha em conjunto. Então, isso é fantástico. E o lado muito bom é que os resultados eles começam a aparecer mais significativos, assim, por volta de 40 dias. Então, é muito rápido. Que se tu se dedicar 3 vezes por semana, ali, cerca de 10, 15 minutos, que é o tempo que leva o exercício, em 40 dias tu ter resultado, isso é maravilhoso. Imagina ali, tu que estava enfrentando ali baixo prazer, baixa satisfação, pouca lubrificação ali por causa da candidíase, e por volta de 40 dias já conseguir começar a recuperar ali a tua mucosa por estar mandando mais irrigação para a região. Então é fantástico. E você mostrando aí a região íntima, eu lembrei daquele vídeo que viralizou na internet, perguntando para alguns, não lembro se perguntou para homem ou para mulher, né? Onde é o clitóris, né? Aí muitos apontavam para todos os Bem buracos isso. possíveis, Mas o pior assim. é que as mulheres também não sabem. Muitas mulheres não sabem. Essa pegadinha elas também caem. Se no consultório tu pega e tu pede, aponta onde está teu clitóris. Algumas dão uma volta assim com o dedo. Então não é só os homens que erram. E é legal nesse processo que vocês que estão aqui acompanhando o meu conteúdo, o conteúdo da Ana, que é autoconhecimento, pegar essas informações aqui, opa, deixa eu pegar um espelho e conhecer a minha parte íntima, deixa eu ver onde é o meu clitóris, eu olho para o meu clitóris, eu sei como ele é. Então, é um processo mesmo que vai ajudar, inclusive, a você superar todas essas queixas que você está passando agora. Igual uma seguidora colocou aqui, eu estou com quadro de herpes, de candidíase, sem relação, se eu me masturbar, aí vem tudo. Uma coisa não está relacionada à outra. Herpes, você entra em remissão. Herpes não tem cura, mas tem remissão. Tem nutriente que você consome em forma de suplemento, alimento, para você entrar no quadro de remissão e manter a sua imunidade, o seu hemograma. Então, quando a gente faz o exame de hemograma, ele mostra como que está a nossa imunidade. A gente não precisa se prender a isso. Mas a informação que eu quero trazer aqui, que é valiosa, é que há altos e baixos em relação à nossa imunidade, que a gente consegue algumas coisas controlar com a alimentação e com o ambiente. Então, a Nelma que colocou esse exemplo aqui, você não está com as ferramentas necessárias para você entrar num equilíbrio. Então, você tá no caos ao invés de estar na ordem. Então, desbiose é desequilíbrio, simbiose é equilíbrio. O que você precisa é compreender o funcionamento do seu corpo para você ir para o estado de equilíbrio. E para fazer o exercício íntimo, aí a gente precisa evoluir ainda mais, né, Ana? Porque qual é o grau de consciência que as mulheres que te procuram, elas estão em relação a isso? Assim, Essa olha, se tu curiosidade. for pedir para perguntar, né? Pedir é coisa bem aqui do Rio Grande do Sul. Vou pedir em vez de perguntar. Se tu for perguntar para grande parte das mulheres, a maioria, cerca de 90%, não olhou para a sua vulva pelo menos no último ano. E é uma coisa que a gente deveria estar olhando com uma certa frequência para ver, opa, como é que estão as coisas? Minha uretra tá bem fechadinha. Para quem tem candidíase, gente, é obrigatório todo mês tu olhar para ver se não tá com nenhuma fissurinha, nenhum machucado, nenhum avermelhado, ver como é que tá a secreção, tem que ter controle dessas coisas. Então, se nem para olhar elas não estão olhando direito, quem dirá para ter uma consciência da sua musculatura íntima? Então, os estudos mostram que 30% das mulheres não sabem contrair adequadamente sua musculatura íntima. E isso é apavorante,
porque 50% das mulheres vão ter perdas urinárias ao longo da vida. 50%. Então, é muita gente. Imagina, dessas quase 500 mulheres que estão aqui, pelo menos 250 vão cair no balaio aí que vão ter perdas urinárias. Então, é muito importante a gente trabalhar nossa musculatura íntima, né, Sheila? 30% é muito significativo. Muita coisa. Então, olha só as orientações que já foram dadas aqui, são valiosas. Olhe pelo menos uma vez por mês a sua região íntima. Então, separe o seu espelho Principalmente para quem íntimo tem as para você. candidíases, as gardinerelas, as queixinhas, as coceirinhas, né? Principalmente. E é para também tirar o medo, porque eu acredito que muitas mulheres, a questão do tabu de olhar, porque o homem, claro, o pênis é ali para o lado de fora, então é muito mais fácil, desde a infância, ele está em contato com aquilo ali. A mulher não foi ensinada a fazer isso desde a infância. Então, você criar esse ritmo de se olhar e de se analisar na fase adulta, muitas que estão aqui provavelmente têm mais de 30 anos, então, nossa, eu nunca fiz isso, uma vez por mês vou olhar, é um novo hábito que você vai criar. Mas isso faz parte do seu, do, Com do seu certeza. processo de cura. Para você se conhecer, Até curar, por você precisa se aceitação, né? conhecer. Porque às vezes Nem, tu tá nenhum se negando tanto, tu tá se chicoteando tanto do porquê que isso tá acontecendo comigo, tu já acha que é uma punição por algo, as tuas candidíases de repetição, né? Que tu acaba deixando a bichinha ali quieta, né? Renegando ela. Isso, como se fosse um órgão à parte, um órgão que só quem vê é o médico quando você vai lá, ou o marido, né, o namorado, quando vai fazer um sexo oral, mas a mulher mesmo, né, acaba não fazendo isso. Então, separe aí o seu espelho íntimo para você conhecer a sua região, para ver se tem fissuras. A Ana deu uma informação aqui muito importante, a questão do uso de repetição das pomadas. Mulheres desenvolvem essa secura e gera fissuras. Então, você conhecer essa região, até por uma questão de hidratação, de lubrificação, se for necessário você utilizar alguma coisa ali para ajudar a umectação, igual do cabelo, né? Não vai lá e passa um Exato, e é negócio no super cabelo, né? Na importante região para lá. quem passa por crise de repetição, tu precisa hidratar a região, porque principalmente na candidíase, que tu fica com um pH extremamente ácido da região, bah, machuca a mucosa, porque chega a ficar a vagina ela já é ácida, ela já tem um pH 4,2 em média, ela fica mais ácido do que isso. Então é super importante a hidratação quando a gente está com essas crises de repetição. E tem alguém falando assim, bloqueia não sei quem, eu não sei o que tá acontecendo aqui, gente, que eu parei de olhar os comentários aqui. A Eu não sei se mulherada fica louca, a mulherada fica tem alguém. louca. Gente, né, se tem alguém causando aqui, ai, cancela a pessoa. Não dá bola, não. Você vai lá e coloca como Eu também spam, não mas vi eu nem tô nada. vendo, gente. E, e a questão da ginástica, Ana, com qual idade, qual momento que a mulher pode iniciar? Então, quem está aqui que nunca fez isso na vida, está vivendo um quadro de infecção de repetição. Então, vamos pensar, talvez, as mulheres que estão aqui estão vivendo mais a candidíase, talvez infecção Então, eu urinária e comecei por herpes. volta dos 15 anos de idade, mas porque eu tava folheando uma revista ali, tipo aquelas Marie Claire da vida, e naquela época eu já tinha iniciado minha vida sexual e eu tinha muito flato vaginal. Muito, aquele barulho de pum durante a relação. Isso já mostra que a gente tem um enfraquecimento da musculatura importante. Eu tinha até no papai e mamãe, gente, era um absurdo. Mas como com 15 anos, musculatura fraca, gurias, eu sempre tive um intestino ruim, preso, fazia força para fazer cocô, fazer força para fazer cocô enfraquece a musculatura íntima. Então, com 15 anos, tu nunca fez um exercício, são 15 anos de uma musculatura fraca, pulando, principalmente criança que pula, corre, faz um monte de pressão em cima da musculatura. Mas claro que aqui ninguém vai sair indicando para sua filha adolescente um exercício. O ideal mesmo é ter uma boa consciência do que é contrair, o que é soltar. Então, a minha dica é antes mesmo de engravidar, começar a prática de exercício. Assim que tu tiver uma boa consciência, tá com 30 anos, tá uns 10 atrasada. Digo assim. Ai,
Fiquem em paz. Quem está atrasado, bom que a gente ainda tem mais 40 anos de vida, Exato, 50 anos de vida. Então a gente tem Então bastante. tem como correr atrás e dá para recuperar, pode ter certeza. Mesmo tu iniciando aos 50, 60, tem como ter muito resultado, sim. E mulheres, pensa que nós somos uma geração que a gente vai viver de uma forma completamente diferente dos nossos pais. Então, quem é da geração anos 80, não sei se você é da geração 88, então anos tô aí. 80, Aham. mas eu sou da geração anos 80 também. Então, quem é da geração anos 90, principalmente anos 2000. Então, o processo de envelhecimento será diferente para nós. Nós seremos mais sexualmente ativas, porque nós temos mais ferramentas para isso, mais conhecimento. Então, o estado de ignorância ali de que a menopausa chegou, a menopausa acabou a vida da mulher, isso não vai acontecer com a gente. O processo é diferente. Então, tudo isso que nós estamos conversando aqui, de você sair desse quadro de candidíase e de síndrome fúngica, que isso não te pertence, então você vai encontrar ferramentas para isso. Associar com o exercício íntimo, isso vai fazer com que você tenha um processo de longevidade, que não é nem de envelhecimento, é de longevidade Exato. da forma digna. Porque não adianta viver muito, porque o que vai acontecer com quem não tem essa informação colocada em prática é que vai viver muito, mas vai viver de uma forma ruim. Então, para que adianta, né? Então, vamos buscar aí o bem-estar, o prazer, utilizar essas informações para ter, de fato, prazer na relação sexual. Tem que ter prazer, gente. Não é Cumprir fazer só porque tabela. eu sou Isso casada e eu chega a tenho me que fazer. arrepiar. Isso dá candidíase, hein, gurias? Isso dá candidíase. Fazer só para cumprir tabela, isso dá pereba na xereca, na bexiga, dá tudo. Olha aí, escutem isso. É muito importante. Gente, tudo quando a gente faz tipo, para cumprir tabela, sem permissão, garrando nojo, obviamente que isso aí vai dar ruim depois. Pode ter certeza que normal tu não vai sair depois da relação. Ou vai doer, ou vai ter coceira, ou vai dar uma candidíase, alguma coisa dá. Não sei se vocês já transaram sem vontade, mas é isso que acontece. E Ana, não sei, se você puder compartilhar a sua experiência em relação ao quadro, quando você estava vivendo e o começo da relação, porque tem muitas bem nutridas que são casadas. Eu, quando comecei o método, eu achava que a maioria das mulheres eram mulheres solteiras. E eu fui identificando que não, que era meio a meio, né? Com as pesquisas, conversando com elas, eu identifiquei que grande parte era casada. Uhum. Nem toda a turma, né? Essa turma se mistura, mas digamos, meio a meio. E muitas delas, no casamento, elas têm dificuldade de conversar com o parceiro, de contar, né, o quadro de candidíase, o que está acontecendo. E como você passou por uma situação aí no começo de uma nova relação, porque eu não sei o que é mais difícil, se é numa nova relação ou se é num casamento já de, sei Sim, lá, porque às uns vezes no 5 anos, antigo daí 10 ele acha que é anos. traição, né? Ou como que nunca tinha nada e agora vive bichada, né? Daí pode achar que é traição. Então, como é importante a gente conversar. Então, no meu caso, a candidíase de repetição apareceu porque eu usei antibiótico umas 3 vezes para infecção urinária, uma para garganta, uma no negócio de um procedimento. Eu sei que foi assim, olha, eu acho que foi uns 4, 5 antibióticos assim em questão de 1 ano e meio, no máximo, no máximo. Então foi uma soma de fatores. Eu também antes não bebia nada, eu comecei a tomar bastante vinho, comecei a mudar a alimentação, porque estava trabalhando feito louca, almoçava em meia hora, o que dava dentro do consultório. Estava numa época muito louca da minha vida. Então foi uma soma de fatores. Então, para mim, por trabalhar com sexualidade e tudo mais, ele já entendia, porque eu tinha essa clareza de falar: ó, isso é um fungo, ele se prolifera porque eu tomei muito antibiótico, não é porque a gente está transando demais, nem nada disso. Então, eu tinha essa clareza de saber explicar para ele o porquê que meu quadro estava acontecendo. Mas grande parte das mulheres não consegue ter essa percepção do que é o fungo, que o fungo ele já existia no nosso corpo, não é uma coisa catada por aí, né? Então, informação é tudo, né, gurias? E a partir que agora vocês estão recebendo essa bagagem, na hora de você passar isso adiante, você conversar com a pessoa, com seu parceiro, com seu marido, enfim, a pessoa que você está se relacionando, tudo vai ficar muito mais simples. Eu sei que muitas têm o tabu da mesma forma de pegar o espelhinho para olhar ali a região íntima, há um tabu na fala, na comunicação. Né? É como se você não tivesse, se sentisse reprimida, inclusive, não só a questão do sexo, mas da fala. Então, eu sei que muitas mulheres passam por isso.
E como a Ana falou aqui, então, essa questão de fazer, ter relação sem vontade, só para cumprir tabela Bah! e ainda não falar, reprimir suas emoções, juntando isso com a alimentação, se a sua alimentação não estiver compatível, principalmente se você fez um uso de antibiótico igual a Ana, porque antibiótico tomou, se você tiver ali com a alimentação, deixa a vida me levar, o fungo vai falar assim, é agora que eu vou Exato. atacar. E ó, O fungo gurias, para oportunizando vocês terem ideia, eu tô com uma ali. ureaplasma resistente, que ela já tá há mais de ano me acompanhando, ela já ficou resistente aos antibióticos, e semana que vem eu vou no gineco de novo. Então, desde semana passada, eu já comecei a cuidar totalmente ali da minha alimentação, seguir tudo que Nutri já tinha me passado para me preparar, porque eu sei que provavelmente eu vou tomar um antibiótico novamente. Então, isso é muito importante. Vocês que já sabem que vão, às vezes, passar por algum tratamento, alguma coisa, já ir se preparando. Poxa, Sheila fala tanta coisa aí, nem que vocês peguem as dicas ali perdidas, tu vai juntando. Nossa, tu já tem uma ferramenta muito valiosa na tua mão. Tu tem que estar preparando o teu corpo, né, para o que tu vai receber. Olha aí, outra informação importantíssima que a Ana falou. Essa questão da comunicação com o parceiro, então ter informação para você poder comunicar para outra pessoa o que está acontecendo e também a preparação. Então, se você sabe que você vai passar por um processo cirúrgico ou um tratamento porque há uma infecção acontecendo, Uhum. se ele já vai tirar o dente do siso, vai fazer uma cirurgia plástica, ou como a Ana já sabe, eu tenho que tratar um quadro que é resistente. A terapia nutricional, a alimentação, ela precisa ser ajustada para esse momento da vida. Por isso que tem um começo, meio e fim. Então, é um começo, meio e fim, com enfoque naquela situação, naquele momento ali da vida que você vai passar por um desequilíbrio dos bichinhos que vivem dentro de você, que é chamado de microbiota. E, A Ana, voltando gente para a vai parte pulando de do assunto. Gurias, exercício vocês íntimo, não percebam. Não percebam, não, nem não nos julguem, mas é que não tem como não falar de candidíase quando a gente está com a Sheila, né? Eu já aproveito para falar sobre todas as minhas coisas, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas de vocês aí. não, com certeza, se tiver alguma dúvida e a gente quiser entrar na parte, se vocês quiserem entrar na parte da alimentação, eu entro aqui, estamos abertos aí para falar de tudo. Do exercício, é só para a gente juntar os pontos, a pessoa pode fazer a partir da com orientação na fase adulta também, e no quadro, quando a pessoa está vivendo um quadro de infecção, tem alguma restrição que a pessoa, nesse momento você dá uma pausa, ou a mulher que está aqui pensando em começar a fazer, Então, o assim, que ó, ela faz? restrição. Claro que tu sempre vai ouvir o teu corpo. Se na hora de fazer o exercício íntimo, tu sente que tá aguçando a tua coceira, né? Para quem tá com um quadro que não é só o sistêmico, mas tá bem lá localizado lá na tua vagina. Então, se for bem localizado ali na tua vagina, aí tu vai observar o que teu corpo tá querendo dizer. Se por acaso tá tipo assim, ai, tá piorando, tá desconfortável fazer o exercício, é aqueles 2, 3 dias ali piores ali dos flocos de aquela secreção, mais de leite talhado, aqueles dias tu não vai fazer. Mas, se tu não estiver sentindo pior dos sintomas, tu pode fazer sim, tá mandando irrigação para a região, deixa ali tua imunidade trabalhar, então tá tudo certo. Dormir sem calcinha, deixar a bichinha arejando. E o que tu não vai fazer, ó, é usar acessórios. Não vai usar o Vagifit, não vai usar o cone vaginal, não vai usar o Bem Lá. Pensa que se a gente fosse olhar, abrir o teu canal vaginal ali, a gente ia ver a tua mucosa toda avermelhada, toda irritada. Então ali a gente não vai colocar acessório da mesma forma a gente não vai ter penetração, né, minha gente? Que eu sei que tem um monte de figurinha que me manda, deu cândida, posso transar? Não, não vai. Deixa a bichinha quieta, deixa ela se recuperar nesses dias. Mas o exercício pode ficar tranquilo. Só ele, sem acessório, pode fazer. Ana, duas perguntas. O que são esses acessórios? Eu tenho certeza que muitas que Não estão aqui. sabem. O que são? E se você atende muitas pessoas que relatam que tem relação sexual mesmo com quadro de candidíase. Por que digo isso? Uma colega minha, muito, muito próxima, virou para mim e encontrei com ela e ela Aham. tinha um encontro marcado. E ela falou assim,
Sheila, você não sabe, eu estou com candidíase. Eu falei assim, eu não acredito. Eu falei, entra lá no método. Eu brinquei com ela, falei, vai lá, entra no método. Ela falou assim, mas eu tenho um encontro depois de amanhã. Era uma coisa assim, se não era no mesmo dia. E eu falei assim, mas você vai no encontro do mesmo jeito? Ela falou assim, claro que vou, é até gostosinho. Ela falou desse É que jeito. quem É tem até cândida gostosinho. sabe que às vezes dá vontade de colocar um lápis lá dentro e coçar, né? Talvez ela tenha levado para esse lado, que dá uma coçada nas coceiras lá de dentro, né? Que só pode, que não dá, né? Tá louco. Ela levou, ela comprou o óvulo. Ela tá numa fase que ela não tá se importando muito em cuidar da alimentação, do estilo de vida dela. Ela tá meio deixa a vida me levar. E ela foi lá, comprou a pomada, o óvulo, usou e foi pro encontro do mesmo jeito. E ela até brincou, ela falou assim, vai dar um desconfortozinho, mas é gostoso, Jesus. né? Então eu queria saber, isso é muito frequente se você recebe mulheres que não têm a consciência do que isso vai levar, né? Porque isso pode Sim, gerar até sim, a um mucosa ela trauma. pode ficar bem prejudicada, né, gurias? Então a gente evita penetração nesses dias que tá muito irritado, muito irritado. Então, eu vou sair para o encontro e eu vou deixar rolar só o toque externo. O que que eu posso fazer nesses dias de muita candidíase? O que tu pode fazer é quando tu for tomar banho, primeira coisa, quanto mais sabonete tu passar por fora, pior pode ficar. Porque sabonete tem fragrância, tem parabeno e tal. Tem uns sabonetes maravilhosos hoje em dia que eles já não tem parabeno, não tem fragrância, e daí seria um ideal. Mas, o que que tu pode fazer? Por dentro, tu pode passar o dedo quando tu for tomar banho sem sabonete e tirar o excesso de grumos. Nossa, isso sim, olha, já dá um alívio. Por experiência própria. Porque por que tu vai deixar aquele excesso de grumos no interior do canal só para deixar a colônia lá se proliferando mais? Então, só de tu tirar, passar o dedo 2, 3 vezes, assim, tirar aquele excesso de grumos, nossa, isso já dá um alívio. Depois tu pode passar um óleozinho de coco por dentro do canal, que, nossa, bah, já acalma. Já acalma. Se tu fizer o gelinho de óleo de coco, colocar ali dentro, melhor ainda. E aí por fora, se tu quiser mesmo usar sabonete, aí tu faz bastante espuma na mão e depois lava por fora a tua vulva, priorizando os lábios externos, o ânus e tal, e não passando tanto aqui na entradinha do canal, porque daí pode irritar mais, porque depois tu quiser realmente friccionar na região e o sabonete tiver dado uma machucadinha ali, irritado, daí é pior. Mas essa de tirar o excesso de grumos e passar o óleozinho de coco, bah, assim, olha, eu me lembro quando eu tinha e como me aliviava. Colocar aquele gelinho de óleo de coco, para mim, assim, era muito bom. O ideal é não receber oral, né, gente? Eu sei que daí o cara vai descer lá, como é que tá? Falar, eu tô com cândida, que horror, né? Eu sei. Algumas vão deixar, mas é uma puta sacanagem, né, Eu fiz Sheila? essa, É uma puta sacanagem. eu fiz, eu fiz essa pergunta para essa minha colega. Eu falei assim, mas e o oral, cara? Eu falei assim, você vai mesmo assim, né? Isso acontecendo e tudo mais. Ela falou assim, não, mas eu não vou deixar fazer o oral, né? E tudo mais. Mas eu não sei de fato o que que aconteceu É, lá. né? Mas é uma puta sacanagem. Depois, Agora, esse fungo aí, ele pode se proliferar na boca, né, Sheila? Ou não? então, eu fiz a live com a ginecologista, com a doutora Camila, e a gente conversou sobre essa troca de microbiota. Os fungos, eles se translocam por todas as partes do corpo. Da mesma forma que uma pessoa calça um sapato de uma pessoa que tem uma micose de unha, por exemplo. Ah, Isso já pode usei infectar a meia unha do dela, assim namorado que como... tava com micose, tu fica lá mesmo lavada, né? Mal lavada foi. Então, essa questão do fungo na região íntima é da mesma forma. Até eu coloquei hoje nos stories que eu falei que eu não uso calcinha há muitos anos e não uso sutiã porque eu não gosto de nada me apertando. Então, não gosto de nada que tem elástico, coisa assim me apertando. E eu sei que muitas mulheres, essa parte básica, né, de não usar coisas que apertam, que abafam e que ajudam nessa proliferação, isso é o passo um básico do básico, assim como a Ana ensinou essa questão da higienização. Porque imagina só, você tá com fissura, com ressecamento, e você ainda vai lá e usa um sabonete que vai ressecar e prejudicar ainda mais a sua lubrificação natural. Então, não façam isso. Isso é o passo um básico para você manter a sua saúde íntima e usar o espelhinho ali para conhecer essa região, né? Para você saber se está tudo em ordem, como ela está, se está bonita, Uhum, hidratada, feliz. se, né?
Feliz, tá ali os lábios eles vão mudando com os Enruga, anos, viu, mulheres? Então, enruga, preteia para os meus todo lábios, mundo. eu olho assim, eu falo, nossa, com 20 anos Era era tão preenchida, fofinho, né? Agora vai cheia ficando de uma coisa. colágeno. Ai, senhor, aqui também, 33 a gente vai percebendo, né? Normal, gurias. Não se assustem com as coisas que vocês Uma coisa. veem, é tudo normal. E é por isso que precisa da ginástica íntima aí também, porque aí você vai criando força, o negócio vai ficando mais Isso vitalizado do aí. lado de Isso dentro. E reflete do aí isso lado de fora, né? Com certeza, com o nosso prazer sendo acentuado, tudo melhora. Mas a gente estava falando ali dos acessórios, deixa eu explicar para vocês. O cone vaginal a gente usa para quem quer melhora de força. Quando a gente busca principalmente desempenho sexual, é obrigatório um treino de força bem focado. A gente vai usar também para fazer aumento de força quando a gente tem uma perda urinária, a gente precisa gerar mais hipertrofia nessa região íntima, né? Para fazer o melhor fechamento da uretra, melhor fechamento do ânus. O bem-o-á a gente usa quando a mulher ela se sente mais alargada, tipo depois do parto, ou já está muitos anos sem fazer nenhum exercício, sempre frouxa, muito flato vaginal. Então, ele causa uma maior sensação de preenchimento na tua região íntima, né? E aí tu vai conseguir executar o exercício melhor. E também a gente tem o Vagifit, que daí é o acessório mais completo, que daí ele funciona como um cone vaginal, já que ele tem peso. E a gente introduz aqui, e quando a gente contrai, quando a gente contrai, a gente não só apertar a região íntima não adianta, gurias. Tem dois movimentos que precisam ser completos, que é apertar e elevar. Apertar e elevar. Assim tu tá garantindo que tu vai evitar queda de bexiga, evitar perda urinária, evitar perda de pum, garantir mais lubrificação, mais excitação do clitóris, orgasmo mais intenso. Aí, quando a gente faz o exercício, ó, Sheila, a anteninha ela se mexe e aí tu consegue ver se tu tem resistência da musculatura, se tu tem agilidade, se tu tem coordenação para fazer as manobras do pompoarismo, que depois tu consegue usar a força da xereca para apertar algumas coisas por aí, minha gente. Maravilha! E olha só, eu estava dando um plantão de dúvidas antes da gente entrar na live e uma bem nutrida comentou que ela estava mais, né, de 10 anos sem ter relação íntima por conta das infecções de repetição, candidíase, a infecção urinária, então ela acabou se fechando para isso. E no caso, a utilização de acessórios faz com que esse processo seja aberto, né, Ana? Eu imagino que uma mulher que está sem ter a relação, que ficou reprimida por conta das infecções de repetição, ela entrando em contato com esses acessórios, começando a fazer esses Perde o exercícios, ela começa medo. a se abrir, Perde o né? medo Se da abrir para o mundo. penetração novamente. E uma coisa bem importante, gurias, quem tem candidias de repetição não pode usar absorvente interno. Não pode usar absorvente interno, porque o absorvente interno, além de sugar o teu sangue, ele suga o muco das paredes. Então, para uma mulher que está com candidias de repetição, isso vai acabar sendo péssimo para a imunidade. A gente sabe, ali eles sempre avisam que tu tem que trocar o absorvente interno a cada 3, 4 horas para evitar alguma infecção maior. Então, para quem tem infecção de repetição, não pode usar absorvente interno, gurias. Só em caso de emergência mesmo. Mas não como algo todo mês eu vou usar. São informações valiosas que muitas que estão aqui talvez tivessem dúvidas aí. E eu vi alguém comentando, ai, tem cura? Sim, gente, tem cura. Tem cura. Não deixe passar pela tua cabeça que um quadro de candidíase não tem cura, tá? Agora, igual eu comentei, no caso de uma herpes, que é uma infecção que você entra em remissão, é uma situação diferente do fungo. O fungo a gente consegue se curar. Aí você fala assim, você pode ter uma gripe, depende do seu estado e do seu sistema imunológico, da oportunidade de crescer alguma coisa em você. Mas não quer dizer que você viva, permaneça nesse estado fúngico de todo mês, porque eu sei que há mulheres aqui que todo mês está com um quadro de candidíase, que não vai. Hoje, no plantão de dúvidas, teve alguém que comentou que falou assim, nossa, Sheila, tinha todo dia eu estava lá com quadro fúngico e não conseguia me libertar dele. Então, isso tem cura sim. É por isso que eu ensino a terapia nutricional antifúngica para eliminar esse quadro de infecção, de repetição. Ou se é a primeira vez que você está passando por isso, que bom que você já consegue alinhar aí com a alimentação e não achar que só a pomada resolve isso.
E Ana, Exato. sobre exercício, alguma coisa a mais que você dá de dica ou algum movimento, alguma coisa que a pessoa já possa começar a partir de agora a se organizar para fazer, quem está aqui interessada em... Gurias, a minha dica, lá no meu YouTube, canal da Vage, tem uma playlist só focada em pompoarismo. Tem mais de, eu acho que tem mais de 30 vídeos e vídeos assim com meia hora de conteúdo. Então vale a pena, tem um vídeo lá que é Inicie no Pompoarismo, que aí vai te ensinar todo o passo a passo para tu iniciar. Mas é muito simples, porque tu não é obrigada a ter acessório, não é por tempo, tá? E não é tipo ficar 10 minutos contraindo, soltando, nada disso. A gente tem uma sequência. E lá no YouTube eu passo treinos básicos para vocês começarem. Depois, se tu quiser evoluir na prática ou tem um objetivo específico, aí tem um programa online, mas daí é um outro passo. Começa com o básico, vendo esses vídeos iniciantes e lá, aí no meu Instagram mesmo, ali no feed, tu tem vários recortes de vídeo também para tu conseguir pegar alguns trechos e começar a entender um pouquinho de tudo ali sobre exercício íntimo. Maravilha. Eu vi aqui algumas mulheres perguntando sobre... É Vagina Sem Neuro, o canal da Ana, O tá? canal é canal da Vage lá no YouTube, porque vagina é uma palavra que bloqueia, né? Então, canal da Vage lá no YouTube. Mas se tu digitar vagina sem neura, vai aparecer também uma sequência de vídeos aí. Me acha também. É curioso isso, né? Como pode bloquear a palavra vagina? Aqui no Instagram eu tô com a cordinha no pescoço, né? Tô para perder minha conta por causa do conteúdo. Então é complicado, né? Mas tamo aí, tamo aí. Nossa, é complicado. Então, eu perguntando aqui, Ana, para a gente ir para os finalmente, a questão do coletor menstrual que você explicou, tem muitas mulheres que estão vivendo quadro de candidíase e quer saber se pode colocar, pode introduzir do mesmo jeito. Eu nunca tive a experiência de usar um coletor num quadro de candidíase. Eu acho que durante a candidíase não, gurias, porque tá muito ácido, tá cheio de grumos, tá machucado. Mas fora os períodos de crise, claro que tu pode estar com a síndrome fúngica ali, com todos os outros milhares de sintomas aí que a Sheila sempre fala, e não ter nada no canal. No canal tá sem nenhuma irritação, sem nenhuma formação de grumos, aí tá tudo certo, daí tu pode usar. Mas se tu tiver os outros sintomas, mesmo assim tu pode usar daí. Tá certo. Tinha uma pessoa, agora eu entendi porque que estavam comentando tanto aqui, tinha uma pessoa Achou? achei. Tinha uma pessoa causando aqui nos comentários. Eu falei assim, ai, gente, como pode alguém perder tempo para entrar aqui para fazer isso? Eu não tô acostumada com esse tipo de mensagem, mas agora eu já entendi. E para quem, Ai, ai. e para quem perdeu a parte da... Não acompanhou ainda nenhuma parte da alimentação, que está perguntando assim, mas o que comer? O que é a terapia nutricional antifúngica? Como que a gente pode associar a terapia nutricional antifúngica com o exercício íntimo e ter essa saúde, essa bem-estar de uma forma completa, íntegra, né? Porque a mulher, quando está vivendo um quadro de infecção que não tem o conhecimento dos pilares de saúde como um todo, né? Espiritualidade, físico, enfim, foca muito na região íntima e fica ali querendo consertar o negócio ali só na parte íntima, né? Então, olha ali e esquece que essa questão do exercício traz também um autoconhecimento que envolve ali eixo intestino-cérebro, um momento de concentração, de foco, que faz uma limpeza mental. Então, tudo mulheres, está relacionado. Então, tudo que envolve o nosso bem-estar, ele precisa ser integral. E essa parte da terapia nutricional, de pouquinho em pouquinho, todos os dias eu entro de manhã para falar dos princípios, para dentro do evento a gente entrar nos detalhes ali do que vocês podem fazer para vencer a candidíase e a síndrome fúngica, que é esse o foco aqui do meu. Maravilhosas. Acompanhem, gurias, porque toda live eu também aprendo toda vez que eu entro. Sempre que eu vejo aí a Sheila on, eu tô entrando aí para ouvir um pouco do conteúdo. Então entrem, aprendam, gurias. É muita informação gratuita, por favor. Aprendam, se inscrevam ali no evento, que eu tenho certeza que vocês vão amar. E muitas mulheres perguntam da questão do homem, se o homem pode desenvolver o quadro de fungos. E eu não sei qual é a sua experiência em consultório, com você recebendo essas mulheres, se elas falam alguma coisa em relação aos parceiros. E, assim, mulheres,
nem o seu quadro fúngico, ele não é causado por conta do seu parceiro necessariamente. Como eu disse, quadro de candidíase pode dar em criança, em mulher virgem, em mulher que não tem relação sexual, que não é virgem, pode acontecer com qualquer pessoa, porque fungo, candidíase não é só na região íntima, pode acontecer em qualquer parte do corpo, tá? Candidíase é um tipo de micose. Muita gente não sabe que é a mesma coisa. É um tipo de micose. É como se tivesse uma micose na região íntima. Tá certo? Uhum. Micose na unha, tem uma micose na região íntima, é isso. Que pode dar na virilha, nas dobras, então nas dobras assim das regiões do corpo, começa a descamar. Eu tinha muito na região aqui, nessa regiãozinha aqui da orelha, descamava horrores. Eu também. Uhum. Já Era, tive isso. chegava ficava um pouquinho assado aqui essa região. Então isso pode acontecer com você e com o homem também pode acontecer. Porém, como na região íntima do homem é mais difícil. Arejado. É mais arejado, ótima palavra. É mais arejado, é mais visível, o negócio fica ali solto e tudo mais. Então, Literalmente arejado, né? a chance de supercrescimento de fungo se dá mais, ou porque esse homem tem uma queda de imunidade por algum outro motivo secundário, ou porque ele não tem a cirurgia ali, não consegue higienizar, não consegue deixar a área compatível com a saúde. Mas esse homem ele pode ter vários outros sintomas. Esse homem pode ter dermatite, pode ter caspa, pode ter micose na unha, micose na pele, pode viver com o abdômen estufado. Sim. Então, ele pode ver o quadro de candidíase, porque lembre-se que a candidíase, o supercrescimento dela é a nível intestinal. Então, ele pode ter esse quadro de supercrescimento a nível intestinal e o corpo, o órgão de choque vai ser completamente diferente do seu. Mas não quer dizer que isso seja uma consequência, que é por isso que você tem o problema, tá? Pode ser coisas diferentes ou pode um contribuir com o desequilíbrio do outro. Isso pode acontecer. E Isso. Às vezes o parceiro pode ficar até com alguma irritação, gurias, no pênis, depois da relação. Então, se por acaso vocês têm relação e tal, e tu vive com crise de candidíase, vale ele lavar só com água depois da relação e secar bem. Isso é super importante, que o meu parceiro também sempre faz. Como a gente estava sempre, como eu estava sempre em crise, obrigatório. Terminou a relação, vai lá e lava só com água, seca bem. E isso é super importante para eles não ficarem ali com a glande irritada, avermelhada, que também pode acontecer. Às vezes eles vão perceber um monte de pontinho vermelhinho ali na glande depois depois da relação por causa da irritação, por causa da acidez ali do canal nesses momentos de candidíase. Então é importante lavar depois. então, uma conversa que você precisa ter com o seu parceiro, uma troca ali do que está acontecendo, ajudá-lo a ter a informação caso ele não tenha, talvez convidá-lo para assistir os conteúdos. Então, traz ele para. Se você está aí com o celular ligado, vai lá e assiste do lado, né? Se você se sente envergonhado, talvez, de falar sobre o assunto, coloca ali disponível para que você tenha essa troca. Porque eu vejo que tem muitas mulheres que são reprimidas dessa parte ali de chegar e compartilhar informação para que tenha uma sinergia ali do casal, porque vejam só, se vocês estão numa programação, inclusive as mulheres que pretendem engravidar da fase dos anos 80, que já estão nessa programação, se você quer ter um filho com essa pessoa, está vivendo um quadro de candidíase e você não consegue conversar sobre isso, como vai fazer uma programação metabólica para gerar um bebezinho, se nem conversar sobre o quadro de candidíase você consegue? Como Isso é é que vai ser a gestação depois? Porque a gestação em si já é uma cândida ambulante, em grande parte das mulheres. Quantas mulheres aí que se queixam de candidíase antes nunca tinham e na gestação começou a explodir. Então, tratem isso antes de pensar em engravidar, gurias, pelo amor de Deus. Depois vocês não aguentam. aí, ó, outra orientação. Tratar antes de engravidar. Engravidar, fato. Programação, o nome disso é programação metabólica, que nada mais é que você se programar para essa nova fase da sua vida. E aí entra a ginástica íntima também, porque o exercício vai te trazer fortalecimento, assoalho pélvico e contribuir para a questão aí de xixi, né, Ana? Porque eu imagino, eu Exato. nunca vi bebê, mas eu imagino que deve pingar, né? Porque com aquele Não peso. deve, não deve, mas em muitas pingas Então, porque você comentou assim, 50% vão ter. vão ter. E se a grande maioria das mulheres não conhecem a ginástica íntima,
Então elas vão pingar ali muito mais. Vão pingar sem gestação e com gestação, né? Bem isso. Horrível. E a questão do exercício de força, de intensidade, esse tipo de coisa, a mulher que não tem esse conhecimento do exercício íntimo, ela também se prejudica, né? Que começa a querer ganhar massa muscular, buscar e ganhar, eu quero ficar com tudo durinho, o externo aqui durinho, e começa a pegar mais peso, a fazer um movimento, porque depois que sai do quadro de candidíase, eu vejo que muitas bem nutridas vão migrar para essa parte do controle de massa magra, da estética, e aí vão buscar fazer o exercício de força. E muitas não têm essa informação da questão do assoalho. Sim, acabam exagerando, acabam desenvolvendo incontinência urinária por excesso de peso na academia, né? Acabam fazendo os exercícios errados, trancando respiração. Então, super importante criar consciência do períneo. Maravilha. Ana, mais alguma orientação que você dá para as mulheres que estão aqui passando por Gurias, corram lá pro YouTube, canal da Vage. Ali no Insta também tem um monte de destaque, cheio de informação. Se eu não me engano, tem um destaque sobre candidíase de quando eu passei, sobre as minhas queixas. Então, tem o comprimidinho ali de óleo de coco geladinho. Tem lá um destaque falando sobre isso. Vai ajudar vocês também. E era isso. Tratem, porque tem jeito. E eu passei por isso, tô aqui me prevenindo para não ter de novo, se eu for usar de novo antibiótico, então tem jeito, não desistam. Então, se for necessário, igual a gente orientou aqui, se for necessário utilizar antibiótico, corticoide, igual eu recebi prescrição de corticoide de uso contínuo por conta da desidrose que eu tinha nas mãos, estava vivendo lá o quadro de síndrome fúngica, depois eu volto aqui para contar para vocês. E, medicações que vocês precisem usar, que vão interferir no sistema imunológico, precisa ser associado com terapia nutricional antifúngica. Caso contrário, fungo oportunista vai aparecer com tudo aí. Vai. E você vai achar que é um problema com você, alguma coisa teu, do teu biotipo, do teu físico, mas não é, isso é do ser humano. Nós temos uma microbiota, bichinhos naturais que vivem dentro de nós. E quando a gente entra em desequilíbrio por qualquer motivo, a necessidade de salvar o nosso corpo, livrar ele da morte e a necessidade de usar uma medicação para proteger o nosso corpo, a gente precisa ser mais esperto que os fungos, nós somos mais inteligentes que os fungos e a gente vai lá e contribui com a parte da alimentação, da suplementação se necessária e tudo aquilo que faz com que você consiga recuperar, regenerar o mais rápido o seu corpo. Então, Isso aí. esteja ligada nos princípios que estou entregando para vocês todos os dias às 7h29 da manhã. E as informações do evento Fim da Candidíase está no link do perfil. Quem está aqui pode acompanhar. Sigam a Ana aqui, Vagina Sem Neura. Tem aqui o Instagram dela. Tá para vocês acompanharem todo o conteúdo e também os equipamentos, que eu falei equipamentos é ótimo. Os equipamentos. Os acessórios, daqui a pouco serão equipamentos, né? Porque eu estou imaginando já o futuro disso daí, né, Ana? Aham, tô vendo. Daqui a pouco vai se transformar em equipamentos. Teremos ferramentas aí 3D do metaverso, várias coisas. Aham, isso aí. Então, gurias, foi um prazerzão. Boa noite, beijão e acompanhe o trabalho da Sheila, gurias que vieram por minha causa, que ela fala muito sobre candidíase. Tenho certeza que vocês vão amar o conteúdo, tem muita coisa ali no feed que vai ajudar muito vocês. Beijo, 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 gente. Boa noite. Obrigada, Ana. Valeu. Então, obrigada, um beijo.